Amém a todos. Bom dia. Aqueles que já estão chegando aí. Dando início à continuação do estudo de domingo passado, né? Nós vimos Provérbios capítulo 4, versículo 23. Hoje nós vamos ver o versículo 24 até o 27. O 27 nós não iremos comentar, porque ele faz parte do contexto, né, na qual nós estaremos falando. Mas muito bom estar com vocês. Sandra já está aqui conosco. Vamos orar, né? Pai querido, mais uma vez queremos render graças pelo teu amor, pela tua bondade e misericórdia que nos seguem e nos alcançam todos os dias, Senhor. Que a cada dia realmente possamos sentir mais e mais da tua presença. Ensina-nos, Senhor, a analisarmos aquilo que estamos guardando dos nossos corações, para que possamos ser um cheiro suave e agradável a ti, de dentro para fora, Senhor. Que a verdadeira essência de cada um dos seus filhos seja um cheiro suave e agradável a ti, Senhor. Por isso, ó Pai querido, libera a tua graça, libera a tua bênção mais uma vez, mas Espírito Santo, venha nos capacitar a sermos cheios de ti, liderados por ti, para que possamos viver o teu sobrenatural, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Rosângela, bom dia. Tatiana, bom dia. Ângela, Alexandre Custódio, José, Elizabeth. Vamos ver se a Conceição consegue entrar, né, Elizabeth? Teve um pouquinho de dificuldade semana passada, mas graças a Deus. Só deixa eu verificar aqui. Só para poder entrar aqui junto com vocês no Face, que eu tenho um controle maior, tá? Ok, vai ser possível. Ok, amados, estamos aqui para continuar esses versículos, então, sem muita demora, tá? Corrigida fiel, desvia de ti a falsidade da boca e afasta de ti a perversidade dos lábios. Os teus olhos olhem para frente, as tuas pálpebras olhem direto diante de ti. Pondera a vereda de teus pés, e todos os teus caminhos sejam bem ordenados. Não declines nem para a direita, nem para a esquerda. Retira o teu pé do mal. Esse último versículo 27, ele é, na realidade... Bom dia, Irene, seja bem-vinda, viu? Na realidade, um versículo que é tirado lá de Josué. Salomão vai repetir naquilo que o Senhor traça para Josué. Na Almeida revisada está praticamente igual, mas em vez de falsidade da malignidade, né? Olha para frente, diretamente diante de ti, olha direto, um pouquinho diferente. O pondera também está igual, ponderar, não declines, né? Está igual. Nós vamos ter um pouquinho de mudança aqui na Almeida revisada e atualizada, tá? E com a NVT. Então, afaste de ti toda a falsidade da boca, mantenha longe de ti a perversidade dos lábios, que os seus olhos olhem direito, né? Não para frente, mas um olhar direito, tá? Aqui que muda um pouco, e que as suas vistas se fixem no que está diante de ti. Faça plana a vereda de seus pés, né? Aqui na nova versão está assim: evite toda conversa maldosa, afasta-se das palavras perversas, olhe sempre para frente, mantenha os olhos fixos no que está diante de você. Estabeleça um caminho reto para seus pés e permaneça na estrada. Não se desvie nem para a esquerda nem para a direita. Não permita que os seus pés sigam o mal. Bom, nós terminamos domingo passado nesse versículo aqui: sobretudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procede as fontes da vida. Nós falamos que a palavra principal desses versículos, né, do 23 ao 27, é a palavra guardar. Então, vamos refletir aqui, ó. Esses versículos nós vamos estudar. Esses versículos orientam a cuidar das vontades, né, e das emoções, e a manter a fala honesta, o olhar atento e o bom senso no proceder e no andar e no caminhar da sabedoria. Então, esses versículos que nós vamos estudar agora, ele nos convida, tá,
a olhar para a nossa vontade e para nossas emoções, principalmente esses dois aspectos, né? Eu terminei de ler essa semana um livro sobre o Talit. Eu fiquei assim impressionado sobre o histórico, todas as vezes que aparece no Velho Testamento, no Novo Testamento, o Talit, e o significado, as reflexões, sem mistificar, tá? Porque foi um rabino messiânico. Ele até falou que nós ocidentais temos a, a ideia de mistificar o Talit, mas do jeito que ele colocou, gente, é fantástico. Eu teria vontade até de um dia comentar com vocês, mas deixo na orientação de Deus. Porque ele fala muito sobre, o Talit vem tratar muito sobre o cuidado que nós precisamos ter nas nossas emoções e refletindo aquilo que Deus quer. Então, a palavra principal é a palavra mishmar, né? Quem está estudando hebraico já sabe do símbolo masorético que nós temos ali, né? O Hegel, né? Ali é o Shevat, né? Aquela que dá ênfase na palavra aqui, nesses dois pontinhos juntos, e o patar. Bom, enfim, essa palavra guardar, o autor vai falar que nós devemos guardar em 4 ângulos. Ele fala guardar no coração, que nós já vimos, nós não vamos falar, mas ele fala que nós devemos guardar também os nossos olhos, ele fala que nós devemos guardar os nossos pés, e ele fala que nós devemos guardar a nossa boca. Ah, quando ele começa trabalhando com a boca, ele fala o seguinte: olha, que deve sair de nós toda falsidade e toda perversidade. Essa palavra perversidade ele vai enfatizar praticamente dentro do contexto dos outros versículos. Nós vamos daqui a pouquinho ver as palavras no hebraico, o significado, mas só para vocês terem uma ideia como que é esses versículos. Depois que nós tomamos cuidado com toda a falsidade da nossa boca, porque quando eu tomo cuidado em guardar o meu coração, você lembra da aula passada? Nós vamos ter que lembrar muitas questões aqui. Quando eu guardo o meu coração, quando eu tomo cuidado daquilo que está entrando no meu coração, automaticamente a minha boca ela fala do que o coração está cheio, é aquilo que Jesus vai dizer também. E com isso eu me afasto da perversidade ou da malignidade, em algumas versões, tá? Aí quando se falando em olhos, eu tenho que ter um foco. E aí a questão é, eu vou ter um foco na perversidade ou eu vou ter um foco naquilo que é reto, que é o convite do autor, que eu e você possamos focar naquilo que é reto, naquilo que que vai trazer alguma coisa. Então eu guardo o meu coração, automaticamente a minha boca ela fala do que o meu coração está cheio, mas eu começo a tomar cuidado naquilo que eu estou trazendo para mim. Esse olhar aqui, nós vamos ver, não é apenas você ver isso ou ver aquilo, mas lembrando do aulão passado, do domingo passado, o de dentro para fora, ponto 1, né? Se lembra que tudo começa através do pensamento. Não vem nenhum pecado pronto, ninguém já nasce com pecado feito. Ele começa a ser criado, elaborado no nosso pensamento. E, consequentemente, a sabedoria tá, e aquilo que o Senhor estabelece nas nossas vidas vão se ficando, vão se potencializando, vão sendo operacionalizadas. Tá bom? E aí o autor também fala que nós devemos tomar cuidado com os nossos pés. E aí não é simplesmente você ir um podólogo, tá? Tá? Mas é você tomar cuidado, analisar onde está pisando, e aqui nós vamos ter a palavra de Deus, por isso que alguns salmos falam sobre a palavra de Deus, que é lâmpada para os nossos pés. Você vai ter o Senhor falando através de Moisés, em Deuteronômio capítulo 10, né? Toma cuidado onde você pisa, que você possa ter o temor, que você possa andar nos caminhos do Senhor. Você vai ter o Senhor também orientando Josué, José, cuidado aonde você anda, analisa onde você está andando, porque essa análise de onde nós estamos andando, consequentemente, vai trazer para nós um posicionamento, ou seja, eu analiso e eu posiciono, posicione, né? É um convite para nós analisar e nós nos posicionarmos diante do Senhor. Então, avançando aqui, tá? Desvia de ti toda a falsidade da tua boca. A palavra desviar, que é afastar, remover, que a palavra é uma palavra meio difícil a pronúncia mesmo, mas seria churro. Tá? E a palavra falsidade, que é a palavra lesuto, o lesuto, que é um lamet ali, né? A ideia dessa palavra, das duas, né, desviar, é aquilo que eu sempre tenho falado em todos, praticamente em todos os cultos, né? Teve uma pessoa que disse assim que a palavra mágica que eu mais falo é posicionamento. Sim, a palavra
que talvez é uma palavra que indica que eu tenho que sair da minha zona de conforto, que indica que não adianta eu ficar lendo apenas e não praticando, que indica que eu preciso ter um posicionamento diante do Senhor. Há duas frases. Essa semana, de novo, também eu consegui ler alguns livros, graças a Deus. O Senhor está me voltando àquela leitura dinâmica que eu estava sem prática. E dos 4 livros que eu li, teve 2 que eu tirei alguns pensamentos para colocar aqui, porque é exatamente isso que o Senhor quer nos trazer sobre esse momento que nós estamos vivendo. Eu creio que mais do que nunca o nosso convite é para o posicionamento. Na sexta-feira eu fui falar, não deixei de convidar algumas pessoas, né? Mas eu fui falar, como foi presencial, né? Com todo cuidado, até hoje fez várias recomendações, eu entrei por uma porta, falei, saí, foi até meio antiético, mas eu coloquei essas condições e a pessoa aceitou, então o grupo aceitou. E uma das coisas que eu tratei é exatamente isto, que o que tem faltado e o que essa pandemia criou, ao mesmo tempo que essa pandemia deveria nos levar a refletir, primeiro refletir que nós não somos nada. Né? O mundo inteiro, com toda a tecnologia, com toda a informação, com todo o recurso, né, que nós temos financeiramente, juntando todas as riquezas do mundo e tudo mais, tá? Um vírus, uma coisa insignificante, imperceptível, né, parou o mundo. Parou o mundo. Então, isso deveria nos levar a refletir a nossa insignificância. Um dos livros que eu li é sobre o humanismo dentro da religião, tá, a partir do século XVII, e é interessante como que o diabo, ou essa cosmovisão demoníaca, vamos chamar assim, ela vem sendo construída ao longo desses anos. E ao longo desses anos, sutilmente vem sendo implantado o humanismo, onde o foco é o homem, tá? E tudo deveria girar em torno do homem. E esse homem que, quando ele começa a conquistar, ele começa a alcançar, né? De repente nós já estamos indo para Marte, nós estamos com um projeto de povoar a Lua, daqui a pouco nós vamos poder fazer um turismo ao redor da Terra, né? No espaço sideral, tá? Um vírus insignificante, vindo até não importa se foi pré-fabricado ou não, mas ele veio e parou tudo. Então, quando eu falo em posicionamento, talvez a questão toda que nós precisaremos entender o quanto que nós somos insignificantes. Nós só temos significado diante de Deus e com Deus. Tá? Então, é mais ou menos isso que nós vamos falar nos próximos versículos, porque o que Salomão está dizendo é, Monte Hebrão, se posiciona. Mas como é que eu vou me posicionar? Então, começa a guardar o teu coração, né, no versículo 23. E agora que você está guardando o teu coração, tome cuidado. Começa a desviar, começa a afastar, começa a remover tudo aquilo que é desonestidade. E essa desonestidade, gente, não é só num aspecto moral, não. É no aspecto espiritual, é no aspecto individual, no relacional, tá? Porque, às vezes, e eu falei muito isso na sexta-feira na palestra, eu falei assim, que nós estamos vivendo uma dissimulação que é muito fácil nós culparmos que a igreja está fria ou que as coisas estão complicadas, mas nós não assumirmos, e eu trabalhei muito na questão do Jardim do Éden, né? É claro que Deus já sabia qual seria a resposta dos dois, mas Deus fala, aonde vocês estavam? Aquele momento, talvez fosse o momento de dizer, Senhor, nós estávamos escondidos de vergonha, por vergonha, porque nós fizemos algo. Então, essa questão da falta de posicionamento, falta não aceitar o confronto, é porque muitas vezes nós não queremos afastar essa desonestidade. Então, essa palavra lesoto, né, ou lesuto, ela vem me chamar a atenção para que eu e você tenhamos uma atitude. Então, não é Deus que vai tirar a falsidade, sou eu que tirei, me capacita, o Espírito Santo me ajuda nas minhas fraquezas, mas tem que haver um posicionamento. Então, quando eu falo nesse afastar e esse remover, então a língua, que ele está falando da boca, né? Afasta da tua boca. A língua é o órgão mais difícil de se controlar, Errei ali, tá, irmão? Perdoa. Quem já leu Tiago sabe, né? Somente com a pureza da mente e a vigilância constante da língua se consegue subjugar pelo órgão perverso. Ou seja, como que eu vou controlar a língua? O Senhor vai colocando, e é por isso que ele vai falar, desvia de ti. Então, a primeira recomendação é desvia de ti. Desvia de ti o quê? Toda situação de malignidade, todos pensar. E aí você pode enumerar uma série de coisas.
Porque, e aí ele vai chamar aqui de falsidade, desonestidade, algumas versões. Por quê? Aquilo que a língua fala é um bom indicativo do estado da mente. Então, veja só, gente, quando você. Ah, eu tenho um hábito, né, de às vezes xingar, eu tenho um hábito, às vezes, de gritar, eu tenho. Só que é um hábito que mostra que alguma coisa dentro de você ainda não está curada. Tá? Ah, mas é que eu me irrito fácil, então alguma coisa não está resolvida. Por isso que eu falo assim, eu falo para mim, uma das coisas que o Senhor tem trabalhado na minha vida, e nessa sexta-feira, eles, como alguns alunos meus, né, estavam lá, eles colocaram, né, a questão curricular, né, doutorado, mestrado, pós-graduações, psicologia, teologia, né? E aí, quando eu vi aquilo lá, o pastor apresentando, ó, isso, eu falei, gente, olha, aí eu falo e eu não falo por sarcasmo, ou eu não falo por pseudo-humildade, eu falo porque eu sei disso. Eu falo, gente, só que tem um curso aí que eu comecei em 1978 e até hoje eu não consegui me formar nele e eu estou tentando, que é o curso de servo, né? É o curso de ser cheio, né? Ser exatamente cheio, né? É, 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 do fruto do Espírito Santo. E um deles que eu sei que eu preciso estar sempre orando é domínio próprio. Então, talvez para cada um de nós aqui seja uma situação, e aí nós precisamos estar avançando. Então, como é que Tiago vai colocar? E aqui Tiago talvez não vai nos ensinar sobre a língua. Em primeiro lugar, a língua tem o poder de dirigir. Tá? Ele fala assim que a língua, ele vai falar do leme. Nós vamos falar um pouquinho aqui sobre isso. Em segundo lugar, ele fala que a língua tem um poder de destruir. Em terceiro lugar, a língua tem um poder de deleitar. Então, também trazer. Então, tem coisas boas na língua, no nosso falar. Ele fala de duas coisas perigosas que eu e você devemos tomar cuidado, mas ele fala também de coisas boas. Então, o capítulo 3 de Tiago, praticamente metade dele é relacionado somente com a língua. Tem uma história, né, é, oriental que fala assim que uma pessoa, que o rei chegou para um súdito dele e falou assim, eu quero que você me traga dois membros, né, dois elementos, um bom e um ruim, né, que o ser humano possui. E aí esse cara sai, passa um tempo, ele volta e ele está com uma língua, né, uma bandeja. Isso é uma história, né, gente? Está com uma língua na bandeja. Aí o rei falou assim, mas eu pedi dois. Ele falou assim, rei, este aqui é dois, porque com esta língua ele fala bem de você e com esta mesma língua ele pode falar mal de você. Então, esse membro tem o lado bom e o lado ruim. Tá? E é mais ou menos isso que o Senhor está colocando. Então, o poder da língua. Tiago compara a língua como um freio de um cavalo e como um leme de um navio. Ambas as peças são pequenas, mas o freio controla o cavalo e o leme dirige o navio. Então, o que o Tiago está falando, e ele talvez esteja pensando, talvez o que Salomão colocou, entendendo que o Cantares, Eclesiastes, tá? E o próprio livro de Provérbios era muito conhecido como um livro de leitura dentro da semana. Já no Shabat, né, era o livro escolhido, ou o papiro escolhido pelos rabinos. Coincidiu, eu já disse aqui, que a escolha caiu no dia que Jesus foi ler, porque quando um cidadão, né, israelense completava 30 anos, a comunidade, ele estava em Cafarnaum, né, a comunidade fica sabendo e o rabino local chama aquela pessoa para ter o privilégio de ler a Torá, onde é colocado. E ali ele deveria escolher em ser um talmidim ou não. Tá? E ele não escolhe ser um talmidim porque ele não veio para ser discípulo, ele veio para ser mestre. Okay? Mas ali ele vai ler. Então, tem a leitura do Shabat, mas tem a leitura que se fazia durante a semana. E uma das leituras que se fazia durante a semana, era muito conhecida, era Provérbios, Eclesiastes, os Salmos. Tá? E aí, talvez por isso, Tiago vai escrever muito sobre essa questão da língua, pensando, quem sabe, aquilo que Salomão colocou. Então, a segunda coisa que Tiago compara a língua com fogo e com veneno. Tanto o fogo como o veneno são destruidores. O primeiro mata sutilmente, sem alarmes, né, o fogo, e o segundo destrói com ruído estrondoso. Né? Ou seja, a coisa vai de uma maneira sutil, e nessa sutileza, a língua pode tanto construir como destruir. Então, por isso que o título é o poder que está na língua. Então, esse cuidado
é o que nós precisamos ter a cada dia. Então, veja só, Tiago também finalmente, né, compara a língua a uma fonte e a um fruto. Tá? Ambas as imagens falam de algo que dá sustento e prazer. Uma fonte joga água fresca que, né, desendenda, né, tira o deserto, né, e o fruto alimenta e fortalece, tá? O que Tiago está dizendo é o seguinte: olha, uma fonte de água fresca tira todo o deserto, tira toda a sede, traz equilíbrio, traz estabilidade. O livro de Isaías, né, 35 é tremendo, né, quando ele coloca assim o que um manancial pode fazer, tá? E quando o manancial ele vem num lugar seco, ele produz vida, né? Então a nossa língua pode produzir vida. A boca fala do que o coração está cheio. Sim, é por isso que o estudo passado é consequência disso. Então, o que o seu coração está cheio, a sua língua vai falar. Quanto mais eu encher o meu coração da palavra de Deus, buscar a presença de Deus, me submeter ao amor curador de Deus, restaurador de Deus e quebrantador, né? Porque o amor também nos quebranta. Quanto mais eu me submeter a esse discipulado, né? Eu gosto muito da palavra no hebraico, talmidim. Quanto mais eu me tornar um talmidim, quanto mais eu me tornar é, 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 numa pessoa aberta, né? Aberta para o caminhar com humildade diante daquilo que o Senhor estabeleceu e tem para a minha vida, então maior será o meu tempo com Deus. Então, quando eu vivo isso, meu amado, eu preciso entender aquilo que o Senhor estabeleceu. E o que o Senhor estabeleceu? Uma vida de leitura, uma vida de busca, para aquilo que o meu coração estiver cheio, é aquilo que a minha boca vai estar falando, tá bom? Então, ele fala que eu e você devemos lutar contra o quê? Contra a falsidade da boca, tá? E aí é uma questão que talvez a gente precisaria entender. Então, a nossa comunicação precisa ser santa, pura e motivada pelo amor. Nosso relacionamento no lar, no trabalho, na escola, na igreja, pode ser melhor se usarmos nossa língua para a glória de Deus e para edificação uns dos outros. Amado, as grandes questões que se levantam de relacionamento, muitas vezes está no mau uso da língua, né? É uma palavra mal colocada, uma palavra talvez dita verdadeira, mas fora de hora, tá? É claro, amado, que aqui eu estou colocando a minha postura diante de uma situação, tá? Uma palavra, ela sempre vai ser mal colocada e fora de hora para quem não quer confronto. Para a pessoa que não quer confronto, não existe hora para ser confrontado. Então, para a pessoa que não quer mudança, a palavra sempre vai ser fora de hora. Estou falando qual é a nossa motivação. Talvez uma pergunta que eu e você precisaríamos talvez pensar é isso, qual que é a minha motivação? É aquilo que Jeremias fala no capítulo 7. O que te leva a ir para a igreja? O que te leva a adorar o Senhor? É aquilo que Deus fala em Amós capítulo 5. Olha, eu quero que vocês façam uma reavaliação do que realmente está no coração de vocês. Porque o que vocês têm feito para mim é uma estética. Vocês têm trazido um culto, vocês têm feito um culto, vocês têm feito uma série de coisas, mas não é nada disso que eu quero. Tudo isso para mim é uma estética. O que eu quero de vocês, o que eu espero de vocês, é que o coração de vocês seja um coração quebrantado, seja um coração renovado, onde realmente eu possa sentir prazer. Uma das orações que eu faço, sempre quando eu estou indo para a casa do Senhor na Monte Hebron, uma das casas que Deus tem nessa cidade, é uma das casas que Deus tem nesse estado, nesse país e nesse mundo, né? Eu sempre falo, Senhor, os teus filhos que congregam a Monte Hebron vão se reunir hoje, alguns presenciais, outros não presenciais, agora a minha oração mudou um pouco, né? Mas eu falo assim que nesse reunir nosso, possa ser um cheiro suave e agradável a Ti, Senhor. A minha o meu sonho, amado, às vezes é pegar um drone, né? E começar a filmar na hora do culto a casa de vocês, aqueles que não podem estar presenciais, né? E ver subindo, né? Para os céus incenso suave e agradável. Então, quando eu vejo, eu sei que muitas pessoas assistem o culto depois, por uma série de situações que às vezes são ponderáveis, mas quando eu vejo que a pessoa está conectada naquele horário, eu fico muito feliz, não que eu acho que ela tem um mérito a mais ou a menos, mas eu sei que
que isso significa que talvez ela teve que ultrapassar uma série de questõezinhas, porque no conforto da nossa casa, a gente está sentado, aí a gente vai para o banheiro, aí toma água. Né? No nosso caso aqui tem os cachorros, às vezes eles vêm, querem atenção. Então, eu sei que tudo essas variáveis, talvez o teu marido é aquele cara que na hora do culto ele quer pedir isso, o que tem para jantar hoje? Então, eu entendo todas essas variáveis, mas eu gosto muito, é como se a família inteira pudesse, ó, agora é o horário do culto, senta todo mundo aqui, vamos assistir, né? Como nós fazemos para assistir um filme da Marvel, da DC Comics, né, um filme assim que está fazendo sucesso e nos chamando a atenção, tá? Então, em Provérbios 6, que nós já estudamos, versículo 19, vimos a lista de alguns pecados. 3 deles estão ligados à língua. Olha só a questão da fala ali. Língua mentirosa, testemunha falsa, que profere mentira, pecado que Deus mais abomina e que semeia, é o que semeia contenda entre os irmãos. Então, os 3 aqui, né, são pecados oriundos da língua. Você veja só, da lista dos pecados, nós temos praticamente a metade relacionado com a língua. Então, lembre, tem um cântico que eu e a avó Suzy cantávamos, né, na nossa adolescência, cuidado, boquinha, o que fala, cuidado. Aí vem mãozinha, vem olhinho, né? Que o Salvador do céu está olhando para você. Cuidado, boquinha, o que fala. E às vezes a gente precisa, talvez. Eu sei que Jesus não quis dizer isso, tá, amados? Mas às vezes eu penso que para nós sermos cristãos, né? Com esse termo talmudim, porque eu terminei de ler um livro de um rabino messiânico falando sobre o Talmud, eu falei isso no começo do estudo, e ele falou muito sobre a expressão talmidim, e ela me trouxe a memória, né? O, e aí, às vezes, nós precisamos talvez voltar, né? Voltar a esse a escola bíblica é dominical, mas voltar no ministério infantil. Voltamos lá e aprendemos o beabá de novo, porque nós precisamos desse recapitular sempre. Talvez por isso que se faz a necessidade dos cultos, né? Onde eu e você somos constantemente desafiados e alinhados pelo Senhor. E ele continua no versículo 25, ele fala assim, os teus olhos olhem para a frente. A palavra nokart, né, está em sua frente como um objeto, tá? Ou seja, no sentido dos olhos, né, que os olhos tenham em sua frente um objeto. E essa expressão à frente, tá, que é a palavra nabat, ela seria melhor traduzida como refletir ou considerar. Então, a melhor tradução mais próxima seria assim, a Rosângela também cantou amém, que os teus olhos, né, tenham um objetivo de refletir. Tá? Há quem diga, né, tem um pensamento que os olhos eles são a janela da alma. Né? Então, tudo começa pelo olhar nosso. No Oriente, né, é muito forte essa ideia de que tudo começa pelo olhar. E aí o olhar gera o pensamento, e o pensamento vai gerar algo no coração e vai ser operacionalizado e vai sair pela boca, ou em atitudes. E é interessante isso, amado. Então, esse considerar e refletir. A vida é feita de escolhas. Todo momento estamos tomando decisões, algumas delas positivas, outras negativas. Isso é um fato. Algumas nos impulsionarão, outras nos puxarão para trás. Há escolhas acertadas e escolhas insensatas. Então, nós precisamos começar a considerar quais são as nossas escolhas, que tipo de escolhas nós queremos fazer. E é por isso que o autor nos convida olhos que olhem, tá? Olhos que possam tomar o cuidado de saber aonde e por onde eu estou olhando. Tá? Mas ele também fala olhos que possam considerar. Então, eu olho e eu vou considerar aquilo. Ao considerar aquilo, eu estou dizendo para mim mesmo que eu não vou perder o foco naquilo que é importante. Então, o que é importante? Meu casamento, a minha família, tá? A minha relação com Deus, a minha vida profissional. Nós precisamos olhar para essas coisas e talvez pensar o seguinte, ó, a vida é feita de escolha. O que eu escolho? Né? Porque quando uma pessoa ela faz uma escolha, ela precisa saber, tá, das consequências dessa escolha. Por isso que o Senhor fala que algumas escolhas no final levam à morte. E a palavra morte ali que ele coloca é a palavra Thanos, leva a um lugar onde os nossos sonhos eles
perderão sentido, que é aquilo que o Senhor está colocando. Porque quando eu e você somos chamados a refletir e a considerar, nós estamos vivendo num mundo assim que, infelizmente, as pessoas pararam de pensar. Nós não corremos mais para analisar, nós não paramos mais para sentar e considerar e refletir. Parece que nós vamos levando. E é por isso que talvez, né, nós vivemos um momento tão preocupado, mas tão preocupado, né, com a titularidade. Um dos livros que eu li, né, 500 e poucas páginas, um livro grosso, mas ele fala sobre como que o humanismo, né, entrou na religião. Ele começa desde da reforma, e é interessante isso. Ele fala assim, o diabo não se contentou ao presenciar a reforma, então ele começa a infiltrar alguns tipos de pensamento que ao longo dos anos vem até o ponto que nós estamos hoje. E nós estamos hoje, tá? E aí eu não tenho medo, talvez, de considerar essa possibilidade ou probabilidade. Nós estamos vivendo hoje os dias de Amós, tá? O dia onde o Senhor está dizendo, Israel, buscar-me-eis, né? Israel, prepara-te para encontrar comigo. Israel, reconsidere os seus cultos. Israel, eu não estou gostando do que vocês estão fazendo, né? E uma série de palavras, né? Eu gosto muito do capítulo 5, ele é muito pesado, e ele fala assim, ó, se vocês estão me buscando, então vivam o que vocês estão fazendo, ou vivam o que vocês estão falando. Eu vou considerar algumas questões hoje aqui, em alguns slides, porque é muito reflexo disso. Nós estamos vivendo um período onde nós cantamos muito, mas nós não refletimos o que nós estamos cantando. Então, essa é uma questão que nós precisamos pensar. Então, para avançarmos, precisamos nos desvencilhar de todo o peso e amarras. Um corredor não pode ter bom senso com uma mochila pesada em suas costas. Tá? Então, nós precisamos fazer uma análise, nós precisamos refletir aquilo que eu estou permitindo que entre no meu coração. Eu preciso analisar que tipo de peso, tá? Seja de culpa, seja de medos, né? Sejam de sentimento mal elaborado. Um dos sentimentos mais cruéis dos nossos dias, fora a culpa, eu considero a culpa o principal, mas um dos também que é cruel é da autoestima. Tem pessoas que às vezes aceitam o migalhas, vamos colocar assim, porque ela não se valoriza. Ela acha que aquilo é o máximo que ela pode ter, é o máximo que ela pode conquistar. E muitas vezes ela não sabe o que Deus tem para a vida dela, né? Aquilo que Deus fala para Jeremias. Jeremias, diga para esse povo o que eu tenho para eles e o que o meu pensamento é um pensamento de paz e prosperidade. E são duas palavras muito fortes no hebraico, né? Principalmente a prosperidade, que é a realização em todas as áreas. Só que o diabo conseguiu trazer nas nossas costas sentimento de autocomiseração, sentimento de menos-valia, tantos sentimentos que as pessoas. Por isso que o culto de libertação faz sucesso, porque é uma catarse. A pessoa vai lá, se esvazia, né, deixa tudo lá no altar, só que quando chega em casa, ela dá um jeito de buscar. Para aquelas pessoas que não conseguem se livrar de algumas questões. Então, não permita, portanto, que sua alegria seja roubada. Não consinta que a sua alma fique presa na amargura. Não coloque seus pés no laço do ressentimento. Tá? Não entregue sua mente aos desvaneios e perturbações, meu amado. Não terceirize seus sentimentos. Mantenha-se focado no que Deus chamou você para fazer e para ser. Não apenas para fazer. Então, muitas vezes nós estamos com esse coração aí arrebentado, partido. Uma vez eu nunca esqueço, amado, eu acho que eu já compartilhei isso em algum momento da Monte Hebron, mas muitos anos atrás, né, eu levantava de madrugada, às vezes ficava orando mais tempo, hoje a idade vai diminuindo esse tempo, mas eu me lembro que eu tinha recém começado o meu hobby dos trenzinhos, né? Quem já foi na minha sala viu aqueles trenzinhos, eles são elétricos, eles funcionam, acendem a luz, tá? Aquela de colecionador mesmo. E eu estava ali todo feliz, porque eu tinha feito um espaço para ele andar, né? Então o trenzinho, o Malik gostava de ver o trenzinho acender a luzinha e fazer as curvas e tudo mais. O Malik, ele gostava de botar um trenzinho contra o outro para chocar, né? O Malik já era mais espirituoso, né? E aquela madrugada eu estava orando e eu falei, Deus, eu acho que eu descobri um hobby, né? Passatempo,
uma coisa que para mim está sendo boa, gostosa, né? E como é gostoso ter um hobby. Eu falei, Deus, e qual que é o seu hobby? Eu nunca vou esquecer a frase que Deus ministrou no meu coração. O meu hobby é consertar corações partidos. Quando eu vi essa imagem na internet para colocar junto com essa frase, na hora eu lembrei dessa frase do Senhor. O meu hobby é consertar corações partidos, né? Corações que foram destruídos, corações mal resolvidos, corações que não vivem, né, toda uma verdade de Deus. Esse é o meu hobby, esse é o meu desejo, isso é que eu tenho prazer de fazer. Então, amado, não entregue, não permita que a sua alegria, que o seu projeto, que o seu valor diante de Deus seja roubado por qualquer situação inadequada. Tá? Reflita sobre isso, meu amado. E o versículo 26, pondera a vereda dos teus pés. Tá? A palavra ponderar, a palavra palak, quer também analisar, só que aqui é um analisar operacional, seria no anterior eu analiso, certo? Vamos tentar dar didaticamente uma coisa muito prática. Alguém convida você para ir para a casa dele, certo? Então ele passa o endereço. Então você vai no Waze, né, ou em algum aplicativo, vamos usar o Waze como referência, aí você coloca lá e você vê mais ou menos. Aquilo lá é o analisar, né, no barco lá atrás, da palavrinha lá atrás, certo? Quando você entra no seu veículo, você começa a dirigir em direção ao local, você está nessa palavra, você agora está operacionalizando aquilo que foi dado como referência, como direcionamento. Então, é essa ideia que Salomão está dizendo. Ó, vamos dar uma outra questão didática. Você foi para o culto, tá? Ali ou o louvor falou contigo, ou a palavra falou contigo, você analisou, você refletiu, você falou, é isso que eu vou fazer. Aí quando você sai ali do culto e você começa a viver durante a semana, você começa a operacionalizar, você começa a colocar isso em prática. Por isso que esse analisar, ele é muito mais operacionalizado do que uma questão platônica de você ficar, nossa, a mensagem foi muito abençoada, a mensagem falou que eu sou importante, a mensagem falou do plano de Deus para a minha vida. Só que você continua triste, você continua amargurado, você continua... Então, o autor está dizendo, ó, tem alguma coisa errada aí. É esse sentido que eu e você precisamos dizer. E já veredas, tá, gente? A palavra Magal não é o sítio de Magal, não. Acho que vocês nem conhecem esse cara, né? Só alguns da minha faixa etária, né? A palavra Magal significa aonde essa trilha vai me levar, que é buscar um estilo de vida com os valores do reino de Deus. A grande verdade aqui é essa, eu e você somos chamados a buscar um estilo de vida segundo os valores do reino de Deus, não segundo os padrões do mundo, não segundo os achismos do mundo, e muito menos, gente, segundo alguns pastores neurolinguísticas, coaching, ou alguns pastores que trazem simplesmente uma palavra ufanista desconectada daquilo que Deus colocou na sua palavra. Não tem importância nenhuma de um pastor usar, ou vamos colocar um pastor ser um cara voltado, né, para essa linha comportamental. Não tem problema nenhum. A questão toda é quem é o foco, quem que é o centro, aonde esse caminho está me levando. Porque todo caminho, meu amado, não vai me levar para o trono. É isso que eu falei no aulão passado. Não vai me levar para o trono. Todo esse caminho tem que me levar a tomar a minha cruz e seguir ao Senhor. Quem está no trono é Jesus. Nós iremos ficar diante do trono e apresentar os nossos galardões. Em nenhum momento fala, daria autoridade de assentar comigo. Aí nós estamos falando do milênio. Tá? Em nenhum momento fala assim, você vai poder sentar no meu trono. Não, em nenhum momento não há nenhuma referência. Pelo contrário, podemos sentar à direita de Deus, podemos estar... Isso quando se refere ao governo das nações, que é o milênio que nós já estudamos. Enfim, então esses valores eu e você precisamos entender, tá bom? Então estudar o livro de Provérbios é matricular-se na escola de sabedoria. Tá? Alguém falou, acho que foi a Nancy, né? Lá em cima, deixa eu ver aqui, ela falou uma frase aqui, ó. Aleluia, sabedoria de Deus. Exatamente isso. Estudar o livro de Provérbios, tá? Viver a sabedoria de Deus. Pastor, mas essa imagem não tem nada a ver. Tem, amado. Sabe por que eu escolhi essa imagem?
Porque essa imagem mostra uma criança brincando, uma criança alegre, uma criança sendo feliz com pouca coisa. Talvez, para mim, o que falta para a igreja hoje é a simplicidade de ser feliz com poucas coisas. É a simplicidade de ser feliz. Você pega um cachorro, pega um pano, né? Dá um nó nele, joga para o cachorro, você vê que aquele cachorro fica super feliz com aquele pano, se diverte, brinca, né? E às vezes nós queremos coisas tão sofisticadas, coisas do último recurso. Às vezes Deus está dizendo, seja simples como uma criança. Ele mesmo, Jesus falou, tá? Seja simples como uma criança, aprenda a viver essas questões. Então, o positivismo, gente, de Augusto Comte, assim, fugindo um pouco do assunto, mas dentro do assunto, diz que o problema básico do homem é a ignorância. Eu li essa semana isso aqui, tá? Até o autor trabalha muito, que nós vivemos uma ignorância, nós estamos lendo tanto, por isso que é uma cabeça se enchendo de informações, mas infelizmente nós não estamos sabendo usar essas informações. Então o homem, porém, precisa não apenas de informação, mas sobretudo de transformação. Eu achei interessante que o autor colocou, mas enquanto eu lia, eu pensava isso. Não, informação, o mundo nunca esteve tão informado, meu amado. Você não sabe pintar a sua casa? Põe no Google como pintar uma parede. Você não sabe como. A Anja está cuidando do jardim aqui só com o Google. Ela pintou algumas partes de dentro de casa, principalmente, conseguiu tirar uma infiltração com o Google. Então, nós nunca tivemos tantas informações próximas a nós, que nós podemos fazer tudo. Tá? Eu mesmo, quando aprendi a fazer essas coisas no PowerPoint, que muitas pessoas hoje vocês estão acostumados, mas quando eu vou para um lugar novo, nossa, que legal, que legal. Eu Google como trabalhar, tá? Como trabalhar com PowerPoint. Então, o homem precisa não apenas de informação, mas de transformação, tá? E por isso consiste o convite desse verso: olhe por onde você tem andado, olhe, né, aonde os seus pensamentos têm te levado. Só a cruz transforma, realmente. Tá? Pela cruz e somente pela cruz que ele me chamou. Ele não me chamou de nenhuma outra situação. Ele não chamou porque eu sou bom, mas ele me chamou para ser bom. Ele não me chamou porque eu sou santo, mas ele me chamou para ser santo. Ele não me chamou porque eu tinha boas obras, mas ele me chamou para andar nas boas obras. Então nós precisamos entender essa transformação que nós precisamos vivenciar. Então, nossos pés são inclinados a se desviar em vez de andarem em retas veredas, e isso foi o resultado da queda. Mas não somos chamados a viver o Éden, e sim a Nova Jerusalém, meu amado. Por isso que nós precisamos ponderar quais são os nossos caminhos. Nós não fomos chamados para viver lá no Éden. Né? O Éden é só um protótipo, um modelo do relacionamento de Deus com o homem. Mas nós somos chamados para viver na Nova Jerusalém, que não apenas com Deus, não apenas com o Filho, mas percebendo o Espírito Santo como pessoa, tá? E também vendo toda a grandeza da criação de Deus que ele fez para a minha vida e para a sua vida. Então, essa é uma questão que eu e você precisamos ponderar. Então, cantamos e falamos que amamos a Deus, mas o entristecemos com os nossos pecados. Então, muitas vezes, nós temos uma postura muito religiosa, né? E olha, amado, quem vê algumas pessoas, né? Ninguém tem análise, por isso que o salmista fala assim: o Senhor é aquele. A melhor tradução do som do meu coração seria: o Senhor é aquele que conhece realmente o meu coração. Às vezes você vê uma pessoa toda sorridente, brincalhona, né, cheia de graça, mas você não sabe como é o coração dela, quais são as dificuldades, quais são as lutas, quais são os sofrimentos, né? Ou às vezes uma pessoa que tem todo um discurso moralista, né? Mas você não sabe como é que é a intimidade dele, se ele tem vícios pornográficos, se ele tem vícios de roubo, de mentiras, ninguém sabe, mas Deus sabe. Então, muitas vezes, é por isso que eu falo, né? E eu disse nessa palestra na sexta-feira que nós estamos vivendo, eu disse assim, porque fala muito de nós estamos vivendo os dias de Elias, né? Tá? Que a igreja vai ter o poder, que a igreja vai orar para... Meu amado, eu, Silas, penso que nós estamos vivendo mais os dias de Amós, onde a igreja esteticamente está fazendo uma série de coisas e Deus está dizendo, mas vocês estão esquecendo de rasgar os vossos corações. Então,
prometo a ele a minha fidelidade, mas troco com frequência por um prato raso de prazeres. Né? Eu prometo a ele uma fidelidade, mas eu vou atrás de uma coisa prazerosa, mas eu esqueço de perceber que o fim delas é um abismo, né? E se nós pudéssemos, antes de pecar, realmente visualizar o que aquilo é diante de Deus, ou prestarmos atenção em como que isto mancha, afasta eu e você dos caminhos do Senhor e nos leva para um abismo, né? E aí vão lá o clamor, o arrependimento. Mas, amado, tem hora que eu e você precisamos criar, literalmente, aquilo que eu já falei, vergonha na cara. Tá? Se eu sei que alguma coisa é pecado, e eu sei que aquilo não é o propósito de Deus para a minha vida, eu tenho que olhar para mim mesmo e dizer, cara, por que que eu vou continuar? Por que que não vou deixar o Espírito Santo mudar o meu caráter, trazer felicidade, alegria, paz, longanimidade, domínio próprio, né? E às vezes nós vamos justificando, né? Porque eu sou do signo X, o meu signo X é assim mesmo. Teve uma pessoa um pouco tempo atrás falou, não, pastor, eu descobri que, lendo os 4 temperamentos da alma, né? Eu descobri que eu sou sanguíneo, por isso que eu sou assim. Eu falei assim, mas o Espírito Santo não é sanguíneo, o Espírito Santo não é melancólico, o Espírito Santo é a essência da perfeição. E se a essência da perfeição está na sua vida, alguma coisa está errada. Então você fica aí com esse livro de temperamentos controlado pelo Espírito Santo, tá? Mas você não deixa ele realmente controlar esse seu temperamento. Ah, pastor, eu sou assim porque eu fui criado num lar deformado, num lar de... Amado, eu posso fazer uma lista de pessoas que foram amáveis, mudaram o seu ambiente com luz, né? Não trazendo trava, trazendo luz, foram pessoas extremamente usadas por Deus e vieram de um ambiente totalmente detonado. Se ambiente fosse resultado de comportamento saudável, Adão e Eva não teriam pecado, porque é um ambiente mais saudável, mais rico do que era o Jardim do Éden. Tá? Eles tinham comunhão com os animais, eles tinham comunhão com a natureza. Todos os dias, no findar da noite, Deus ia conversar com Adão. Mas mesmo naquela coisa maravilhosa, ele pecou. Uma vez, num dos estudos do Aulão e numa mensagem, eu falei também, né? José estava do lado da mulher de Potifar, mas ele não pecou. Davi estava longe de Betseba e pecou. Então, não é o quanto você está... Ah, o meu ambiente de trabalho é muito perverso, pastor. É muita piadinha. Lá no WhatsApp é muitas imagens comprometedoras. Ué, faça você a diferença. Começa a falar, gente, olha, isso aqui não gosto, mas você vai ser o chato, você vai ser o carola. Amado, nós somos a contracultura. Nós somos chamados para irmos na contramão do sistema do mundo. Ou a igreja entende isso, ou a igreja começa a ter um comportamento do jeitinho brasileiro. Né? Eu sou assim porque é meu signo, eu sou assim porque eu fui criado num ambiente, eu sofri muito na minha infância. Aí nós vamos justificando coisas injustificáveis. Tá? Então, precisamos entender isso. Faço estudos profundos sobre a oração, mas meus joelhos nunca se dobram em adoração. Né? Então, o meu mundo está de cabeça para baixo, eu estou preso nos meus pensamentos, eu adoro, eu falo com a minha boca, só que eu não adoro, eu não ajoelho, né, para adorar e reconhecer. Uma das coisas assim e eu tenho falado isso bastante aqui, né, e uma das coisas que eu acho gostoso quando eu pego aquele chimarrão, estou lá na igreja, eu sento ali, porque eu fico quieto, e às vezes eu fico analisando, fico orando. E interessante que esse livro que eu terminei de ler do Rabino, um convite que o Rabino faz, é que a igreja, o Yom Rabino Messiânico, que a igreja hoje não sabe parar e refletir. Né? Eu já vou falar isso mesmo, tá? Isso mesmo. Obrigado, Juliano Salles. Então, nós precisamos entender esse posicionamento e nós precisamos avançar nisso. Então, o último versículo nós não vamos estudar, mas eu só quero colocar ele aqui, tá bom? Que é um chamado ao posicionamento. Então, ergo a minha voz e digo para todos que sou um embaixador, mas me calo covardemente tantas vezes, deixando de anunciar as boas novas do Evangelho aos que perecem em seus pecados. Eu falo que sou um cristão, mas eu vivo às vezes preso nos meus guetos religiosos, tá?
naquela questão, pastor, mas o senhor não acabou de falar que na turma do WhatsApp eu vou falar que eu sou diferente. Meu amado, mas você não precisa construir muros, você não precisa se isolar, você pode conversar, você pode interagir, mas você vai demonstrar que tem certas coisas que não falam no teu coração e você não aceita aquilo. Então, é nesse sentido. Tá? Então, às vezes nós estamos no meio da multidão, no nosso trabalho, na nossa sala de aula, mas estamos presos nos nossos guetos, né? Então, o versículo que nós não vamos comentar é esse aqui, amado. Não declines nem para a direita, nem para a esquerda. Retira o teu pé do mal. É aquele momento que eu e você somos chamados a analisar exatamente aonde nós estamos pisando, por onde nós estamos andando e como que o Senhor tem nos orientado a algumas questões. Amém? Uma palavrinha sobre o dia do pastor, que muitas pessoas fazem uma dificuldade, porque alguns falam que é o dia 8 de junho. Eu, Silas, desde quando eu fui consagrado pastor, eu entendo que é o segundo domingo de junho. Não importa que dia que seja. Algumas igrejas, uma só, na realidade, uma denominação, talvez por querer comemorar diferente o dia do pastor, criou entre os seus membros o dia 8 de junho. Só que como a internet hoje divulga bastante, já faz alguns anos que alguns pôsteres, né, dessa denominação, 8 de junho, dia do pastor, aí começa a ser um replicado. E é por isso que muitas vezes tem pessoas que acham que o dia do pastor é dia 8 de junho, mas não. Eu, Silas, desde quando fui consagrado pastor, a Ângela sabe disso, tá? Nós somos chamados, né, para comemorar o dia do pastor no segundo domingo de junho. E eu fico muito feliz com isso, amém? Ô Renatinha, que saudade. Essa semana eu orei por vocês, você e o Calixto, tá? Estava lá tomando meu chimarrão e Deus falou, libera uma bênção para esse casal. E eu achei fantástico, porque logo em seguida, acho que no outro dia eu vi uma foto de vocês no Face, vocês juntos, né? Eu falei, Deus é muito bom. Não estou dizendo que foi por causa da minha oração, tá? Eu estou dizendo que foi muito bom orar por vocês e ver, né? E pelas crianças também. Quando eu oro lá, eu tenho anotado o nome aqui, não me lembro de cabeça não, mas eu tenho o nome lá, tá bom? Mas que Deus continue abençoando vocês. Então, amado, hoje é o dia do pastor, sim, tá? Eu fui chamado para ser pastor, uma caminhada muito bacana na minha vida, né? Nessa chamada para ser pastor, eu me preparei, estudei, fiz faculdade de teologia, né? Que na época era seminário, era tempo integral, eu morei no seminário, como nós tínhamos dificuldade, a minha família, na questão de recursos, eu era o zelador. Então, eu que limpava o seminário para poder custear, né, algumas questões. Mas foi muito bom, não acho, tadinho do pastor Cid, de maneira alguma. Foi um momento tremendo. E quando eu estava no último ano do seminário, começaram a me cobrar, pastor Silas, o senhor tem que casar, o senhor tem que casar, porque um pastor solteiro não pode, o senhor é né, uma pessoa assim, bonita, né, vai chamar atenção. E aí eu comecei a orar, foi quando eu passei no curso de psicologia, né, e naquela manhã, né, de 24 de fevereiro, muitas pessoas, 24 de fevereiro de 1983, às 10h30 da manhã eu vi a Ângela passar, com o cigarro na mão, com o livro da Rosa Cruz, com tudo aquilo que diria, essa nunca vai ser crente, muito menos pastora. Tá? E ali começou um processo de evangelização. Né? Eu me lembro quando eu fui apresentar a Ângela para os meus pais, meu pai me chamou num canto e falou assim, você tem certeza, Silas? Que ela estava no começo da vida cristã, né? Eu falei, você tem certeza? Eu falei, tenho, pai. Então ele olhou para mim assim, você orou? Eu falei, muito. Então, eu abençoo vocês. E foi uma bênção até hoje, tem sido uma bênção até hoje, né? E eu só encerro dizendo o seguinte, tanto eu e a Ângela, nós poderíamos ter optado por outras situações, né? Mas a nossa opção sempre foi pastorear. E pastorear não é fácil. Eu já cometi muitos erros nesses anos, sim, já cometi erros, já falei coisas fora de hora, poderia ter tido um pouco de mais paciência aqui, paciência ali. Às vezes eu sou um pouco nervoso com algumas situações, mas o meu coração é limpo e transparente diante de Deus e eu tenho certeza
que o meu clamor pela vida de vocês, né? Amandinha, Deus abençoe, de Curitiba, né? E a minha certeza é de que quando eu levanto de madrugada para orar, ou quando eu vou orar diante de Deus, eu não posso mentir para Ele, porque Ele conhece o meu coração. Então, sim, já cometi muitos erros nessa caminhada, já fiz muitos acertos nessa caminhada, mas como é gostoso você saber de um legado, né, de muitas pessoas que passaram por nós, hoje são pastores, grandes pessoas são pastores, e isso é uma alegria muito grande. Amém, amado? Então, Deus continue nos abençoando. O melhor presente que você pode dar para nós, né, é realmente orar por nós. Ah, pastor, o senhor está sendo humilde. Não, você quer dar um presente, dinheiro, eu aceito também, tá? Mas o melhor presente mesmo, agora sério, viu, gente? É orar por nós, interceder por nós, porque nesse momento de questionamento, nesse momento onde, que nem teve um pastor, foi essa semana, falou assim, o senhor está fazendo os cultos já? Eu falei, não, quantas pessoas o senhor tem aqui? Quando eu falei o que eu acho, nossa, mas como assim? O senhor, eu acho, então, assim, ainda as igrejas são julgadas pelo tamanho de membros, né, que ela tem. Ainda bem que Deus não julga pelo tamanho de membros, Deus julga pelo coração dos seus filhos, né? Então, minha oração sempre é essa. Então, ore para que eu e a Ângela consigamos continuar. E quando tem uma música, a voz suja, com certeza conhece, quando findar o labor desta vida, né? Nós possamos estar, né, diante do Senhor no arrebatamento. Eu sempre falo que eu quero ficar para ver o céu se abrindo, né, e toda a Monte Abrão subindo, né, e lá poder dizer, Senhor, valeu a pena, valeu a pena. Amém, amados? Eu vou estar encerrando. Que Deus nos abençoe grandemente, que o Senhor traga sobre nós a tua graça, a sua misericórdia, e não é demagogia e nem papo bobo. Realmente, a melhor oração, o melhor presente que vocês podem me dar é continuar orando para que eu e a Ângela possamos ser instrumento de Deus na vida de vocês, a cada dia. Vivian, Deus abençoe. Quero saudade de vocês, tá? Só vendo vocês aí nas redes sociais, eu e o Juliano, que bom, fico muito feliz, viu? Muito feliz mesmo, mesmo. Saber que muitos casais comemoraram, né, o Dia dos Namorados. Deus continue abençoando, Doraci também. E eu estou encerrando aqui, amado. Deus traga sobre nós graça e misericórdia. Amém? Deus abençoe.